Olá, família! Eu sou a professora Lucileia e hoje é com muita alegria que eu venho trazer para vocês uma proposta para vocês realizarem em casa com as crianças de vocês. A nossa proposta é direcionada para as crianças da pré-escola 1, na faixa etária de 4 anos a 4 anos e 11 meses. É uma brincadeira muito simples que vocês vão realizar em casa com os materiais que vocês têm em casa. Toda a diversidade de materiais. Aliás, todos os materiais que nós vamos apresentar aqui no canal e que serão disponibilizados lá na ferramenta são materiais muito acessíveis. Então fiquem tranquilos que todos poderão realizar em casa. A nossa brincadeira de hoje é a brincadeira do enrola e eu vou mostrar o material que vocês vão precisar usar em casa. Uma tira de tecido, tá? Uma tira de tecido. Se vocês não tiverem essa tira de tecido, eu dou uma sugestão, folha 4 ou uma folha de caderno. E aí vocês recortam tiras, tá? Recorta as tiras e vão colando uma pontinha na outra, até formar uma tira comprida de pelo menos uns 3 metros, no mínimo. Se você não tiver as tiras de papel, folha 4 ou caderno, olha aqui que opção interessante. Sabe aquelas revistas de loja, jornal velho, qualquer revista velha que você tiver em casa, você pode pegar as folhas, recorta as tiras compridas do mesmo jeito e vai colando uma pontinha na outra. E aí você vai poder fazer a brincadeira do mesmo jeito com a sua criança em casa, tá? As opções são muitas. Essas aqui são as opções para fazer a tira comprida. Se não tiver a revista, de todo não tem a revista, olha aqui o que vocês podem usar. Isso aqui é um rolo de papel higiênico. Você tira uma fita bem comprida e aí você vai poder utilizar na brincadeira com a criança. Nesse desafio, você prepara o ambiente, tá? Se você tiver um espaço na sala, abre o espaço na sala. Se você tem uma área em casa, melhor ainda, brinque com a sua criança do lado de fora de casa, na área, tá? E aí vocês vão, depois de montar as tiras, separar os brinquedos, vocês vão começar o desafio. Nesse desafio, vocês vão estender a tira de papel o maior espaço que vocês tiver e aí vocês vão colocar o brinquedo lá na outra extremidade. Feito isso, depois que todos os jogadores estiverem prontos, pode ser um adulto e uma criança, a criança e o irmão, como for. Depois que o brinquedo já está pronto, as tiras estão prontas, os participantes preparados, aí é só dar a largada. E aí a criança vai começar o desafio do enrola. Ele vai pegar a tira aqui na extremidade e vai começar a puxar o brinquedo até chegar a ele, sem derrubar. Se o brinquedo estiver muito fácil, vocês podem ter outras opções. Experimente, por exemplo, um copo cheio de água. Coloca o copinho cheio de água, pode colocar até a borda. E aí vence quem puxar o copo sem derramar. Essa brincadeira é muito simples, mas ela desenvolve na criança dessa faixa etária a concentração e a coordenação motora. Dando continuidade, nós vamos usar também essa proposta de brincadeira para vocês trabalharem a coordenação motora fina e o desenvolvimento da escrita da criança. Na brincadeira, vocês podem usar uma folha de papel A4 ou o caderno da criança, aquele caderno que ele usava lá no CMEI, e vocês podem fazer com a criança um placar. E aí vocês vão fazer o placar de acordo com o tanto de jogadores que tiver. Se são 2, se são 3. Durante a escrita do placar, convide a sua criança para participar. Você vai escrever o nome dos participantes, o nome dele, e aí durante a escrita, conversa com ele, se ele conhece a letrinha do nome dele, quais as letrinhas ele identifica, se tem alguma que ele sabe escrever e ele quer escrever.
Nesse ponto, é muito importante que você respeite o tempo da criança e também o jeito dele escrever. Quando vocês encerrarem a brincadeira, é muito importante que o seu pequeno participe da organização. Então, convide ele, converse com ele sobre a importância de manter os materiais organizados, de manter a casa toda organizada e que ele também é papel fundamental nessa organização. E dando continuidade na nossa proposta, vocês vão preparar um ambiente para as crianças realizarem um desenho. Nessa faixa etária, o desenho é extremamente importante e ele precisa ser diário. As famílias que acompanham o trabalho das professoras no CEMEI já devem ter notado isso. O desenho lá é diário, mas não é só o desenho no caderno, na folha. As professoras usam dos mais variados artifícios para as crianças poderem realizar essa prática. Você vai fazer o seguinte: ou no quarto da criança, no quarto da família, ou na sala, ou na área, prepare um espacinho aconchegante, que seja o espaço dela desenhar, que ela possa usar ali, ou depois da nossa brincadeira, ou quando ela sentir vontade no decorrer do dia. E aí você vai disponibilizar papel, pode usar disponibiliza lá o caderno dela do CEMEI, todos os materiais mais variados possíveis de desenho. Lápis de cor, giz de cera, canetinha, tinta guache. Além da tinta guache, tem as opções de temperinhos também, que ele pode usar misturadinho com cola e fazer uma tinta caseira. Então, coloral, açafrão, telha, esses materiais são excelentes para fazer coloração no papel. Disponibilize também uma tesoura sem ponta, mas nesse momento que ele for usar a tesoura, é importante que você esteja junto. E se você não tiver giz de cera, lápis de cor ou pincéis, aqui nós temos opções para a criança realizar a pintura. Isso aqui é uma bucha de lava-louça. Aqui eu tenho um pregador. Se você não tem o pincel, aqui você pode fazer um pincel para a criança usar na tinta e desenhar no papel. Outros marcadores, tampinhas, sementes, folhas, tudo isso ele pode usar para fazer o desenho dele. Tem essa opção aqui também, ó, uma bucha vegetal, você tira um pedacinho da bucha vegetal e a criança pode usar para colorir, tá? Nesse espaço, a criança vai realizar o desenho, ou o desenho da proposta, que é o que você pode sugerir. É muito importante que durante todo o processo, ou da brincadeira, das dinâmicas que serão sugeridas, ou durante o desenho, você estabeleça diálogo com a criança, converse com ela, e aí ela vai te falar o que ela mais gostou na brincadeira, o que foi interessante, se ela gostou da parte da escrita, se ela quer descobrir novas letrinhas, se ela quer fazer a contagem dos pontos e escrever os números. Então, à medida que você vai conversando com a criança nesse espaço de desenho, vocês têm inúmeras possibilidades. E aqui é que você inicia o processo de desenvolvimento da escrita da criança. Essa proposta proporcionará às crianças aprendizagens como brincadeiras com desafios corporais e controle motor, percepção do próprio corpo, dos limites, habilidades e singularidades, experimentação gráfica de marcas que ampliam as narrativas e despertam as hipóteses de escrita, relação e interação com adultos e crianças, brincadeiras individuais e em grupo, expressão oral e diálogo. E eu encerro aqui a minha sugestão de brincadeira para as crianças da pré-escola 1. Espero que vocês tenham gostado, espero que realizem em casa com as suas crianças. E as nossas propostas para as turmas de pré-escola 1, para as crianças de 4 anos a 4 anos e 11 meses, serão apresentadas todas às segundas e quintas-feiras, de manhã e à tarde, aqui nesse canal. E também estarão disponíveis lá na plataforma Palms Homeschool.